Voltamos. Voltamos, vamos de volta. Vamos lá. O menino, o menino que Marcão tirou da sala, fala para ele pedir para entrar aí, que aí eu aceito ele de volta. Eu não tenho como chamá-lo de volta para a sala, não. Entendeu? Foi quem que ele tirou? Ian. Ian. Por que ele tirou o Ian, que ele falou e eu não entendi? Ele fez uma piada, perguntou se o sol soltar um pum é os gás nobre. Não, gás hélio, é gás hélio. O menino que fez essa piada? Sim. Fez. Avisa ele aí, quem tiver o WhatsApp dele. Não sei, eu não tenho. Ian Holly. Esse mesmo, Tá esse cara aqui. mesmo. Ele tá aqui já. Tá aqui pedindo para entrar. Fala, Ian. Qual foi, Ian? E os gases nobres, Ian? Não, gás hélio. Não vou comentar nada. De que, Ian? Os peidos do sol. Cara, não, Gás hélio. o Marcão fez aquela uma zoeira, mas porra, eu não sabia que dava banho automático em todos os lugares. Levou bam bonito. Criança, olha só, a gente teve um que a gente não, né? O Marcão teve um contratempozinho lá, e aí a gente só vai ter um tempinho, tá? São 3h25, mais aquilo, né? Vai ter 4h15 problema. Não. O meu combinado é até 4 horas, porque 4 horas eu tenho um compromisso que eu não posso adiar. Mas como a gente começou a ver semana passada a Primeira Guerra, não foi? E ficou faltando só terminar. Sim. Então, nessa meia hora eu consigo rapidinho terminar isso com vocês. Inclusive, eu até já mandei, tá, pro WhatsApp do curso, para as meninas lá, para Glaucia, Ingrid, eu não sei quem tá lá com o WhatsApp. Eu mandei. Chegou no grupo. Eu mandei. Ela já colocou no grupo? Já. Sim. Beleza. Eu mandei os PowerPoints, né? As aulas de República Velha e de Primeira Guerra, tá? Eu só vou compartilhar com vocês aqui a aula de Primeira Guerra para a gente continuar e a gente acaba. Se eu não me engano, semana passada a gente falou ali dos antecedentes da guerra, né? Das causas da guerra, do início da guerra, até mostrei algumas fotografias de trincheiras, não foi isso? De soldados. Foi. Sim. Cheguei a falar da parte da participação da Itália, da saída da Itália. Eu acho que não. Acho que não. Não. Que a Itália queria o norte da África. Enfim, Falou. Mas calma, rapaz. Eu vou começar daqui. Eu volto daí mesmo. Não tem problema não. Vou voltar daí. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só colocar o PowerPoint na aula certa aqui. Só um minuto. Só um minuto. Vamos lá. Vai aparecer para vocês. Apareceu, não apareceu? Apareceu. Vamos lá. Essa imagem você mostrou. Não, então, não tem problema não. Foi ali a parte das trincheiras. Só aceitar o colega que está querendo entrar aqui. Então, história-guerra, né? Eu falei sobre as dificuldades, né, do uso das trincheiras. O que eu falei para vocês em relação às trincheiras também, que elas, né, o uso delas fez com que as batalhas, a partir da Primeira Guerra Mundial, ficassem maiores. Até a Primeira Guerra Mundial, as batalhas duravam ali algumas horas, no máximo ali alguns dias, estourando uma semana, até 2. Com o advento das trincheiras, as batalhas passaram a durar semanas e meses, tá? Dias eram raros, horas, então, mais raros ainda. E o que vai acontecer? Eu cheguei a comentar, acho que eu cheguei a comentar, aqui, né, um assalto francês às posições alemãs, né? Acho que não.
né? Não, mas aí eu vou parar aqui. Isso aqui é uma fotografia de um momento de uma batalha. Em 1915, tá? A Itália, ela causa ali um tumulto na guerra, né? Por quê? A Itália, ela entrou na guerra do lado de Alemanha e Império Austro-Húngaro, né? A chamada Tríplice Aliança, contra a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia, né? Inglaterra, França contra Itália e Alemanha por questões imperialistas, principalmente no continente africano. O Império Austro-Húngaro foi chamado para perto pela Alemanha e pela Itália, querendo a Península Balcânica. E aí a Rússia entrou do lado de Inglaterra e França. Ou seja, os times estavam montados, a guerra já estava acontecendo. Em 1915, a Itália, ela troca de lado. Ela deixa a Alemanha e o Império Austro-Húngaro de lado, tá? E vai para o lado de ingleses e franceses. Por quê? Porque ingleses e franceses oferecem aos italianos os territórios no norte da África. Territórios, né, que vão ali do Marrocos até o Egito. Territórios esses, né, que estavam sob o controle de ingleses e franceses. Então, ingleses e franceses chegam para os italianos e falam assim, olha, muda de lado. O rei Vítor Emanuel III muda de lado. E aí, o tão sonhado para vocês territórios do norte da África vão pertencer a vocês. O rei não pensou duas vezes. Ó, tchau, Alemanha, estou mudando de lado. Porém, a participação popular, a pressão popular, as críticas populares, né, na Itália que o rei passou a sofrer, fizeram com que ele resolvesse sair da guerra. Por quê? A opinião pública em relação ao rei fez com que o rei passasse a ser um traidor. Né? Os italianos começaram a falar que o rei era um traíra, era um sacana, que deixou a Alemanha na furada, mudou de lado, enfim. O rei cedendo à pressão pública, né? Cedendo às opiniões públicas, às críticas do povo italiano, fala o seguinte, ó, eu vou sair da guerra. Foi importante para a Tríplice Entente? Sim. Né? Inglaterra e França agora estavam tendo que enfrentar o Império Austro-Húngaro e principalmente a Alemanha. E a Rússia, você vê? A Rússia, galera, a Rússia estava tomando porrada. A Rússia entrou para a Primeira Guerra Mundial, ela que começa a Primeira Guerra junto com o Império Austro-Húngaro, para passar vergonha. A Rússia, ela estava vivendo um momento caótico em seu território. A Rússia, né, em 1917, quando ela sai da guerra, ela sai devido à Revolução Russa, que é um assunto que a gente vai falar. Inclusive, acho que vai ser até o próximo assunto nosso, na Revolução Russa. Então, a Rússia, desde o final do século XIX, ela já vinha passando por um processo, né? Ela já vinha atravessando um momento caótico na economia, na política, né? Na sociedade. Então, para piorar, ainda entra numa guerra mundial, ou seja, estava tomando só a porrada do exército alemão e do exército austro-húngaro. Então, por isso que eu falo, né? A saída da Itália ajudou bastante a Inglaterra e França. Por quê? Porque a Inglaterra e França, naquele momento, é lógico, tinha os outros países aliados, né? Mas as principais tropas, as tropas mais fortes, eram de ingleses e franceses. Então, a saída da Itália ajudou a Inglaterra e França, porque eles não estavam podendo contar, naquele momento, com a Rússia. Tá? E aí vem o famoso ano de 1917. Eu costumo dizer que o ano de 1917 é um ano chave, né, para a Primeira Guerra Mundial. Como assim um ano chave, CB? É um ano que muda a chave da guerra, né, que muda a guerra. Os Estados Unidos entram na guerra, né, no dia 6 de abril de 1917, e a Rússia sai da guerra. Então, o ano de 1917, os rumos da guerra, a história da Primeira Guerra Mundial muda. Os Estados Unidos entram e a Rússia sai. A CB tem alguma coisa a ver com a outra? Os Estados Unidos entraram porque a Rússia saiu? Ou a Rússia saiu porque os Estados Unidos entraram? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? Os Estados Unidos entraram pelos motivos deles, melhor dizendo, e a Rússia saiu pelos motivos dela. Vamos falar primeiro dos motivos, né, que levaram os Estados Unidos a entrarem na Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Presidente dos Estados Unidos, no período aí da Primeira Grande Guerra, presidente Woodrow Wilson. Tá? Mais simples, presidente Wilson. No momento em que a guerra estoura, em 1914, o presidente Wilson estava doido para colocar o país na guerra.
Mas e aí? O que ele iria alegar, o que ele iria justificar para a sua população? Imagina vocês como presidente, né, de um país como os Estados Unidos, estoura uma guerra lá na Europa com os seus principais aliados econômicos, né, que eram Inglaterra e França. E aí você estava doido para colocar o seu país na guerra para ajudar os seus principais aliados econômicos, Inglaterra e França. Mas o que você ia alegar, o que você ia justificar para a sua população? Você ia chegar para a população e falar assim, olha, estou colocando o país numa guerra mundial, estou colocando os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial para ajudar meus aliados econômicos. Vê se vocês acham que se isso aí ia dar certo. Imagina vocês, imagina os rapazes, né? As moças ainda não. Mas imagina vocês, os rapazes, se vocês tivessem a idade para servirem, para prestarem o serviço militar, estivessem ali na idade para ser convocado, e de repente o presidente vira e fala assim, imagina as meninas também, podem imaginar se fosse, né, rapazes tivesse idade para ser convocado para a guerra. De repente o presidente coloca um comunicado nos jornais ou nas rádios e fala assim, olha, você está sendo convocado para lutar a guerra mundial porque eu vou ajudar meus principais aliados econômicos. E aí? Eu quero... participar, não. Exatamente. Meu pensamento é, você sabe qual? Eu quero que se flasque os aliados econômicos do meu país. Né? Os meus aliados, não, os aliados econômicos do meu país. Eu vou arriscar minha vida. Eu vou ir para uma guerra, vou enfrentar uma guerra onde milhares de pessoas morrem todo dia para ajudar o aliado econômico do meu presidente, do meu país. Eu quero que o aliado econômico do presidente se flasque, se ferre. Entendeu? Então, o presidente ele não tinha... Tá? Ele não tinha o que justificar para a população para colocar os Estados Unidos na guerra. Mas a vontade dele já era de entrar desde que a guerra começou. A vontade do presidente Wilson dos Estados Unidos era assim que a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, né? Assim que começou a Primeira Guerra, Inglaterra e França entraram, ele entrar também. Mas ele não tinha o que justificar. A entrada só vai acontecer em abril de 1917. Por quê? Alguém sabe? Aqui não está dizendo, não. Aqui está dizendo a entrada, né, dos Estados Unidos em que ajudou. Alguém sabe o motivo que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra? E aí, galera? Sei não. Ninguém lembra? Eu lembro que os Estados Porque atacaram o navio dos norte-americanos. Eu só não consegui, eu vou até abrir as outras câmeras aqui para tentar identificar quem falou. Repete quem falou o negócio de submarinos, navios aí, que eu não consegui identificar. Repete para mim, por favor. Os alemães atacaram os navios dos norte-americanos. Gabriela que falou, né? Sim. Isso aí, Gabriela. Mas aí, Gabriela, eu te pergunto, né? A Alemanha atacou com os seus submarinos navios norte-americanos para quê? Para colocar os Estados Unidos na guerra? Não. Presta atenção, o que você falou está certinho, tá, Gabriela? Mas presta atenção num ponto importante que eu vou falar. A guerra começou quando? Em 1914. Estados Unidos entraram quando? Em 1917. Ou seja, quase 3 anos de guerra já rufando e os Estados Unidos de fora. Nesse período aí de quase 3 anos, que o pau estava quebrando na Europa, né? Os Estados Unidos estavam fazendo o quê? Só produzindo. O pau quebrava na Europa, a guerra acontecia na Europa, né? A produção europeia parou, produção de tudo. Produção industrial, produção agrícola, até mesmo eu falei com vocês na Revolta da Vacina que a produção cultural e artística parou, ou seja, a Europa estava envolvida numa guerra. Praticamente todos os países europeus nessa guerra. Então, tinha produção. Produção de armas cessou. Produção de suprimentos para a guerra cessou. Suprimento de munição cessou. E aí, enquanto a Europa estagnou, enquanto a Europa parou de produzir, os Estados Unidos estava aqui na América, mais especificamente, né, na América do Norte, produzindo a todo vapor. Foi aonde, né, é aonde alguns especialistas disseram que se o Brasil nessa época já tivesse industrializado, tinha arrebentado, como os Estados Unidos fizeram, né? Porque a Europa parou de produzir. Quem produziu para suprir a necessidade europeia? Estados Unidos. Enquanto o pau quebrava na Europa, Estados Unidos produzia.
e produzia e vendia para quem? Para os europeus, principalmente Inglaterra e França. Inglaterra e França desesperados, precisando de suprimento, né? Precisando de remédio, comida, de munição, de arma, falavam, os Estados Unidos pode mandar. Pode mandar que a gente depois vai dar um jeito de pagar. E os Estados Unidos demorou, então estou produzindo, estou mandando. Depois vocês se viram para pagar. Né? E aí, quando a Alemanha ataca, né, quando esses submarinos alemães atacam os navios americanos, não era para colocar os Estados Unidos na guerra. Era, sim, para prejudicar Inglaterra e França, porque esses navios estavam levando suprimentos, né, comidas, remédios, munições e armas para Inglaterra e França. Então, né, a Alemanha vai tentar prejudicar ainda mais Inglaterra e França. Lembrando, né, que nesse momento, até então, o único país da guerra que usava submarinos era a Alemanha. A Alemanha, né, que diga-se de passagem, estava arrebentando com a marinha inglesa, que até então era a melhor marinha do mundo. Então, vai ser esse o motivo que vai fazer com que os Estados Unidos entrem na Primeira Guerra Mundial. Eles vão ser atacados pelos alemães. Aí, sim, o presidente Wilson tinha a justificativa que ele tanto precisava. Agora, ele podia chegar para a população e falar assim, olha, estou colocando o país na guerra para vingar o ataque, né, a morte de centenas de marinheiros estadunidenses com o ataque alemão. Ok? Então, esse foi o motivo que os Estados Unidos entraram na guerra. Só preste atenção numa coisa. História, né, eu acho que eu já cheguei a comentar isso com vocês, é uma ciência humana, né, uma ciência, diferentemente da matemática, que é uma ciência exata, é uma ciência humana e é inexata. Pode ter coisas que são contraditórias. Um historiador acha que um historiador acha aquilo outro. Enfim, uma ciência humana. E o ser humano pode cometer erros. O que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma pequena corrente de historiadores que afirma o seguinte, que esse ataque que esses navios americanos sofreram não foi feito por submarino alemão, foi feito, né, por submarinos americanos. Ah, mas você acabou de dizer que só quem usava submarino era a Alemanha? Até o momento, porque quando os Estados Unidos entram na guerra, eles levam seus submarinos. Então, os Estados Unidos já tinha tecnologia de submarino que, diga-se de passagem, era até melhor que os submarinos alemães. Então, existe uma pequena corrente de historiadores, né, que pesquisaram a fundo, que criaram ali uma teoria da conspiração, alegando que foram submarinos estadunidenses que afundaram esses navios estadunidenses. Para que isso? Para o presidente Wilson ter o motivo para entrar na guerra. Se isso aconteceu realmente, crianças, foi uma coisa extremamente maquiavélica, né? Uma coisa extremamente cruel, uma coisa horrível de se imaginar. Pô, você, mesmo se você estivesse atacando o inimigo, né? Mas você atacar gente, navios, marinheiros do seu próprio país só para você ter um motivo para entrar na guerra, é uma coisa extremamente cruel e maquiavélica. Mas, enfim, o que aconteceu foi, navios americanos foram para debaixo d'água, né? Centenas de marinheiros também, e aí os Estados Unidos entram na guerra. Né? E aí vão entrar, ó, com um grande volume, com um número enorme de soldados, uma quantidade gigantesca de soldados, tanques de guerra modernos, navios modernos, aviões de guerra modernos. Assistam, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas assistam o filme Fly Boys, que é um filme baseado em fatos reais, né? Que é a história de uns pilotos americanos que vão para a guerra, que vão se oferecer a lutar na guerra antes mesmo dos Estados Unidos entrar na guerra. Fly Boys, né, com Y, F-L-Y-B-O-Y-S, Fly Boys, baseado em fatos reais, muito bacana, tá? E aí, e também com submarinos, né? Não está escrito aqui, mas os Estados Unidos também entram com seus submarinos. Preste atenção só numa coisa. Entrou com um grande volume de navios, soldados, tanques, aviões, e o mais importante, a guerra começou em 14. Os Estados Unidos foram entrar em 17. Como vocês acham que estavam os soldados que já estavam participando da guerra? Soldados da Alemanha, do Império Austro-Húngaro, da Inglaterra, da França, da Holanda, da onde mais fosse. Como vocês acham que os soldados, as tropas e os militares que já estavam participando da guerra estavam?
E aí? Fraco, Cansados. cansado? Fracos. Mais o quê? Fracos, mais o quê? Exato. Exaustos, desgastados. Psicológico Cabeça deles. abalado. Exatamente, psicológico abalado, doido para fazer o quê? Ganhar logo e sair. Acabar a guerra e voltar para casa. Né? Isso. Perdendo ou ganhando, eles queriam que a guerra acabasse e eles voltassem para casa. Exatamente, certinho isso aí. Estavam cansados, desgastados, exaustos, o psicológico extremamente abalado, já não aguentava mais guerra. Os Estados Né? Unidos aproveitou disso para atacar. E isso aí, nesse ponto eu vou chegar. Isso dos dois lados, tanto na Tríplice Entente quanto na Tríplice Aliança. Os Estados Unidos entram, não consegui identificar de novo quem falou, mas perfeitamente como a colega falou. Os Estados Unidos entram como? As tropas estadunidenses entram como? Descansadinha. Os soldados americanos entram com a Por cabeça isso que eles fresca, ganharam. entram descansados. Na verdade, a vitória da Tríplice Entente foi um conjunto de fatores, né? Mas a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi primordial, muito mais do que na Segunda. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial foi de extrema importância, né? Porque além de entrar com tudo isso aqui, ó, tanques, navios, aviões submarinos, entrou com os soldados bem preparados, um psicológico tranquilo, né? Porque estavam descansados, bem armados, enfim. A entrada dos Estados Unidos foi para acabar com a guerra. Foi para ferrar de vez com a Tríplice Aliança. Tá? Então, a entrada dos Estados Unidos de suma importância. E a Rússia? A Rússia, ela sai da guerra, né? Outubro de 1917, não porque os Estados Unidos entraram, não, mas é porque a Rússia tinha acabado de atravessar a Revolução Russa. A Rússia, desde o final do século XIX, ia vivendo um caos. E aí, né, primeiro, em fevereiro de 1917, os mencheviques tomam o poder. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomam o poder. Em fevereiro, né, os mencheviques tiram o czarismo do poder. Em outubro, os bolcheviques, na figura do Lenin, assumem o poder. Né? E aí a Rússia se torna um país socialista. Uma das primeiras medidas do Lenin, uma das primeiras medidas dos bolcheviques foi tirar a Rússia da guerra. A Rússia só estava tomando porrada, só estava tendo prejuízo. Um país que já estava em crise econômica, crise político-social, ainda ia se metendo na guerra para quê? Só para gastar e perder soldados. Tá? A questão é, galera, vou deixar aqui, a questão é a Rússia que começou, entre aspas, a guerra com o Império Austro-Húngaro, né? Porque o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, a Sérvia pediu ajuda à Rússia, a Rússia ajuda. Então, o Império Austro-Húngaro, ó, eu vou brigar com você. Aí os aliados entram na guerra também, né? Mas qualquer um outro país que tivesse envolvido na guerra, sair de uma guerra é chegar e falar assim, olha, eu não quero mais brincar, tá? Eu vou voltar para casa. Não é assim. Até porque a Rússia estava perdendo a guerra. Até porque a Rússia estava tomando porrada. Principalmente de quem? Da Alemanha. Então, a Rússia, para ela poder sair da guerra, ela assinou um tratado com a Alemanha, que foi o Tratado de Brest-Litovsk, né? Que era um tratado em que a Rússia teria que pagar uma indenização à Alemanha, a Rússia perderia muitos territórios para a Alemanha, né? A sorte da Rússia foi que a Tríplice Entente venceu a guerra. A sorte da Rússia foi que os Estados Unidos entraram na guerra, Inglaterra e França, e aí Inglaterra e França junto dos Estados Unidos venceram os alemães, porque se a Alemanha tivesse vencido a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ó, ia entrar pelo cano. Ia entrar pelo cano bonito. Já estava em crise e ficar em crise ainda mais. Já tá aí. Né? Quantidade de territórios que ela ia perder ia ser uma coisa fora do Aí não normal. perdeu, não, depois que os outros ganharam. Aí não perdeu. Não, ela não perdeu. Foi o que eu falei, a sorte da Rússia foi que a Tríplice Entente ganhou a guerra, e não a Tríplice Aliança. Ou seja, a sorte foi que Inglaterra e França, né, Inglaterra e França e Estados Unidos venceram a Alemanha, porque se a Alemanha tivesse vencido, a Alemanha ia exigir o cumprimento do Tratado de Brest-Litovsk, e aí ia ferrar mais ainda com a Rússia. Beleza? Mas, enfim, o que vai acontecer, né? A fase final, em julho de 1918, ingleses, franceses e americanos desferem sucessivos golpes sobre as divisões alemãs,
que já não consegue mais ter resistência. O Império Austro-Húngaro também se retira, assinou lá o Tratado de Trianon, como eu falei, sair da guerra, tem que assinar o tratado. Itália, saiu da guerra, teve que assinar o tratado. Não me pergunte o nome do tratado que a Itália assinou, que eu não vou lembrar, tá? Mas o Império Austro-Húngaro assinou o Tratado de Trianon, isso teve consequências, daqui a pouco eu vou mostrar. E a Alemanha ainda continuava a resistir. Porém, a própria população alemã começam a protestar contra o Kaiser, né, que era o rei da Alemanha ali, pedindo para que ele desistisse da guerra. Porque a Alemanha agora, nesse momento, estava perdendo de lavada. O número de mortos nas cidades alemãs era grande, porque agora o território alemão, o território do Império Alemão, o território da República de Weimar, que era o segundo Império Alemão, estava sendo atacado. Tá? E aí, no final, acho que em novembro de 1918, as batalhas da Primeira Guerra Mundial por parte da Alemanha são encerradas. Na prática, a guerra praticamente acaba aí, Mas na teoria, ela só vai acabar quando é assinado o Tratado de Versalhes. Então, acaba a guerra, vitória da Tríplice Entente. Acaba a matéria aí, CB? Não, vou falar rapidinho das consequências dessa guerra. Primeira consequência, geralmente quando se fala de Primeira Guerra Mundial, quando se fala de consequência da Primeira Guerra Mundial, sempre se cobra isso. Tratado de Versalhes. Foi o tratado que decretou o fim da Primeira Guerra. Por isso que ele é conhecido como Tratado de Paz. Foi o tratado que falou assim, não, agora a guerra acabou de vez. Foi assinado em 1919. Segundo, ele também é popularmente conhecido como um Tratado da Paz, porque decretou o fim da Primeira Guerra oficialmente, mas um Tratado da Paz punitiva, porque ele pune a Alemanha. O Tratado de Versalhes coloca todos os ônus na Primeira Guerra, ou seja, coloca praticamente toda a culpa da Primeira Guerra na conta da Alemanha. E a Primeira Guerra, a culpa dela foi só da Alemanha, criança? Primeiro, a gente falou hoje aí, não foi nem a Alemanha que começou a guerra, Poderia ter sido qualquer outro país, mas quem começou oficialmente falando foi o Império Austro-Húngaro e Rússia. Mas toda a culpa, todos os ônus da Primeira Guerra caíram na conta da Alemanha. Por quê? Porque só a Alemanha que não desistiu. Porque, na verdade, eu não consegui identificar de novo quem falou, quando acaba a guerra, Inglaterra, França e Estados Unidos se juntam na chamada Liga das Nações. E Inglaterra e França e Estados Unidos, mas principalmente os dois primeiros ali, Inglaterra e França, foram muito, mas muito prejudicados pela Alemanha na Primeira Guerra. E aquela situação, não existe sim história, mas se os Estados Unidos não tivessem entrado na guerra, talvez até a Alemanha tivesse vencido Inglaterra e França. Mas enfim, os Estados Unidos entrou. E também foi, de certa maneira, prejudicado pelos alemães. Então, esses três países aí, Inglaterra, França e Estados Unidos, formam a Liga das Nações. E esses três, durante a Primeira Guerra, foram muito prejudicados pelos alemães. E aí eles decidem, falam assim, já que a gente tomou muito prejuízo dos alemães, vamos dar um prejuízinho neles agora também, Vamos lá, vamos fazer eles pagarem ali, vamos fazer eles se humilharem um pouco, sofrerem um pouco, e aí eles assinam o Tratado de Versalhes. No Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi obrigada a devolver aqui, tá vendo? Os territórios da Alsácia e da Lorena, na França, territórios muito, muito ricos em recursos naturais, principalmente ferro e carvão, que ainda eram, muito utilizados nas indústrias, e esse território lá atrás pertenceu à França, mas a Prússia tomou na Guerra Franco-Prussiana e agora, após a Primeira Guerra Mundial, foi devolvido à França, tá? Mais coisas a respeito do Tratado de Versalhes, A Alemanha foi obrigada a ceder suas colônias, a Alemanha ficou sem colônia nenhuma no continente africano, tá? Foi obrigada a ceder os seus submarinos e os seus navios mercantes, não navios de guerra, a Inglaterra, França e Bélgica, três países muito prejudicados pelos alemães. Então, aqueles submarinos que quase deram a vitória para os alemães, que a Inglaterra não tinha, a Inglaterra ganhou de presente dos alemães.
Quem entrou com o submarino também na Primeira Guerra foram os Estados Unidos. Né? Pagar aos vencedores uma indenização de 33 bilhões de dólares. 33 bilhões de dólares hoje para a Alemanha não é grande coisa. Mas em 1919 era dinheiro pra cacete, né? Mas muito dinheiro mesmo. Né? E olha só, 33 bilhões de qual moeda? Dólares. Deve ser bilhões de dinheiros aqui no Brasil. Que é de qual país? Estados Unidos. Exatamente. Então, olha só. Pagar uma indenização de 3 bilhões de dólares. Vocês acham que a Alemanha, ao final da Primeira Guerra, devastada, quebrada, literalmente, né? Quebrada na economia, na sua estrutura, ia ter 33 bilhões de dólares? Não ia. Não, Ia pegar com quem? Emprestado? Estados Unidos. Então, ó, não, vamos fazer isso, vamos punir. Mas vamos nos beneficiar com isso aí Depois também. vai se ferrar. Pegou esses 33 bilhões de dólares, grande parte, quase 20 milhões foi só para Inglaterra e França, e os outros 13, né, os outros quase 15 bilhões foram divididos aí para os países atacados de alguma maneira pela Alemanha. Até o Brasil recebeu uma coisinha, tá? Porque o Brasil teve uma participação pequena, mas teve, tá? Reduzir seu poderio bélico, proibida de possuir força aérea e fábricas de armas e ter um exército maior de 100 mil homens. Isso aí foi a desmilitarização da Alemanha pós-Tratado de Versalhes. Né? Porque a Liga das Nações queria o seguinte, que a Alemanha fosse completamente desmilitarizada. Né? Como assim? Ela não poderia mais ter fábrica de nenhum equipamento de guerra, de arma, de nada. Né? O seu poderio bélico, né? Navios, tanques, teriam que ser desfeitos. E não poderia ter nenhum soldado, nem marinheiro, nem piloto. Aí os alemães bateram o pé também, né? Poxa, como que eu não posso ter um número de contingente militar para fazer pelo menos a segurança interna? E aí a Liga das Nações pensou, realmente, né? Então 100 mil soldados dá para vocês fazerem a segurança interna. Então deixou a Alemanha ter no máximo 100 mil soldados. Fábrica de guerra não poderia ter mais nada. A Alemanha não poderia fabricar mais armas, a Alemanha não poderia fabricar nenhum capacete de guerra mais. Tudo isso foi desmilitarizado. Tudo isso, né, as armas, as munições, os equipamentos de guerra de um modo geral, os equipamentos bélicos, né, que esses 100 mil soldados tinham que usar, eles passaram a importar. Importar de quem? Aqui, ó. Estados Unidos. Estados Unidos. Tudo Né? dos Estados Unidos. Agora, o interessante o Tratado de Versalhes puniu a Alemanha dessa maneira, né? O Tratado de Versalhes, só 100 mil homens no máximo no exército alemão. 20 anos depois, em 1939, estoura a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tinha aproximadamente 4 milhões de soldados e o de mais moderno equipamentos de guerra. Como isso, CB? Graças ao abençoadinho do Satanás do Hitler. Tá? Que a gente mais na frente vai falar dele. A gente vai ver como que ele conseguiu descumprir o Tratado de Versalhes e colocou a Alemanha novamente como uma grande potência militar do planeta. Mas ainda não acabaram as consequências, não. Ó, um número muito grande de mortos, e aí entra aquela história, né, de não ser uma ciência exata. Tem historiador que diz que foi 8 milhões, tem historiador que diz que foi 9, tem historiador que diz que foi 10, tem historiador que diz que foi 11. Então, eu costumo dizer que foram aproximadamente entre 9 e 10 milhões de mortos. Um número elevadíssimo. Né? Se comparando com a Segunda Guerra, né, não tão alto, porque a Segunda Guerra foram 50 milhões. Mas, Caraca. na Primeira Guerra, no início do século XX, 9 milhões de mortos, Foi muita gente. ali praticamente no continente europeu, era um número absurdo de grande. Tá? Fome nas regiões afetadas, né? Porque a agricultura destruída, a produção industrial destruída. Não tinha como conseguir comida de outras áreas do planeta. Então, a fome atingiu muita região na Europa. Tá? Força de trabalho feminina, as mulheres acabaram indo para frente de trabalho, né? E aí depois foram afastadas dos postos de novo. Isso aconteceu nos Estados Unidos também, quando os homens foram convocados para a guerra, né, pelos Estados Unidos. Abandonaram, saíram dos seus postos de trabalho nas fábricas e as mulheres assumem o lugar. Acaba a guerra, as mulheres, tchau, voltam para casa que os homens vão voltar para o trabalho.
Isso acontece na Segunda Guerra também. Só que aí na Segunda, as mulheres falam, não. Que história é essa? A gente é steppe? Quando eles saem, a gente entra, quando eles voltam, a gente sai? Não. Agora a gente quer nosso espaço. Mas na primeira, elas assumiram os postos. Quando os homens voltaram, elas foram retiradas de novo. Tá? Outra coisa, a Europa, que era o grande eixo econômico do planeta, quebrou, como a gente viu. E quem se torna a grande força econômica do planeta? Aqui, ó. Estados Unidos. Estados Unidos. Se torna a grande força econômica e militar do planeta. Tá? Intensificação dos problemas, né, da Rússia, o que acabou ajudando a implantar o socialismo. Mais na frente, né, alguns anos depois, o surgimento dos regimes totalitários, principalmente o nazifascismo na Itália e na Alemanha. E aqui, isso aqui tudo eu já falei. E aqui, ó, a reconfiguração do mapa da Europa. Eu falei para vocês mais cedo. Ó, vocês têm aqui na Espanha, tal, França, Inglaterra, Bélgica, esses países aqui se mantiveram. Porém, olha a Alemanha como era. Ó. Isso aqui era o Império Alemão. Vocês observarem, né? Perdeu territórios, comparando com isso aqui. Somente aqui os territórios né? Observe o Império Russo. Né? O Império Russo também perdeu territórios. Ó, acabou virando esse país todo aqui. Observe o Império Austro-Húngaro. Austro-Hungria, aqui tudo era o Império Nem dá Austro-Húngaro. muito para ver no outro mapa. Também se desfez. Mas só para vocês, depois quando vocês abrirem os slides para estudar, vocês vão perceber. É só para vocês entenderem, né, que antes da guerra existiam 3 impérios na Europa. Império Alemão, Império Russo e Império Austro-Húngaro. E ao final da Primeira Guerra, esses impérios foram desfeitos. Ok? E aí, Ok. a gente encerra, né, rapidinho falando com a participação do Brasil na guerra. O Brasil praticamente só mandou enfermeiros, mandou muito remédio. A participação do Brasil com a ajuda foi mandando remédio, enfermeiros, alguns poucos médicos. A matéria-prima também, né? O Brasil mandou para as fábricas, principalmente dos Estados Unidos, para os Estados Unidos produzirem para a guerra. E alguns pilotos. Só que na época não existia ainda a Força Aérea Brasileira. Né? Os pilotos brasileiros que foram participar da Primeira Guerra fizeram parecido com os pilotos do filme que eu falei, o Flyboy. Né? Flyboys. Eles foram para a Europa por conta própria, para treinar lá com a Inglaterra, né? com os ingleses, com os franceses, e lutaram por conta própria. Não existia Força Aérea Brasileira ainda. Então a participação do Brasil na Primeira Guerra foi muito pequena, mas mesmo com essa participação pequena, o Brasil recebeu uma coisinha, né? Recebeu uma graninha daquela punição do Tratado de Versalhes sobre a Alemanha. Beleza? Então a gente hoje fica por aqui. Beleza. Semana que vem eu não vou falar de Vargas, não. Presta atenção aqui, acabou não? Semana que vem eu não vou falar de Vargas, não. Semana que vem eu vou começar a falar de crise 29, que é importante vocês saberem o que foi a crise 29 para entender por que Vargas assumiu o poder. Tá? Porque eu tinha falado para vocês lá atrás que eu ia falar de Vargas, mas não. Vou falar de crise 29, depois eu falo de Era Vargas. Valeu? Um abraço. Tchau. Oi. Abraço. Oi.